Ok, meus amigos, veja aqui, dado um cubo, seu centro, tá certo? E uma diagonal principal pelo centro, secciona-se o cubo por meio de um plano que passa pelo centro e é perpendicular à dita diagonal. A secção do cubo é obtido, tá certo? É um quadrado, uma estrela de 6 pontos, um quadrado no qual 6 extremamente acrescidos, 4 triângulos equilados, com base nos seus lados, 2 triângulos regulares intercalados, interlaçados, um sentido simétrico e o outro em relação ao centro, e um hexágono regular. Olha aqui, o que é que nós temos? Um cubo. Então, eu imagino, preste bem atenção, está aqui a diagonal. A diagonal, e aí nós vamos cortar, ó, cortar passando pelo centro, perpendicular à diagonal. Que figura nós vamos ver? Olha aqui. Ó, se você cortar, nós vamos ter simplesmente isso aqui. Ó, ó, que figura nós vamos ver? Simplesmente isso aqui. Então, qual é o item correto? O item é. Então, o item correto é o item é. Pronto. Repetindo. Ó, você tem a figura. Você corta, aí ó, olha aqui, o que que você está vendo? É como se você estivesse olhando discretamente, o corte representa o quê? Um hexágono regular. Próximo. Então, o que que eu tenho aqui? Olha aqui, essa questão de número 35, diz assim, um poliedro convexo, certo? Um poliedro convexo tem 5 faces quadrangulares e 2 faces pentagonais. Então, o número de faces e o número de arestas e o número de vértices do poliedro são. Então, vamos ver aqui. O que que nós temos? Nós temos um poliedro de 5 faces quadrangulares. Então, 5 faces quadrangulares. E 2 pentagonais. Então, 2 pentágonos. Então, é só uma ideia, né, figura? Pronto, então nós só temos essas 2 figuras. Então, veja aqui. Ao todo aqui são 5. Ao todo aqui, faces são 2. Então, o número de faces é, na realidade, 5 mais 2, que é igual a 7. Número de arestas, o que que eu tenho que fazer? São 4 lados, cada um dá 20 lados. São 5 lados e cada um dá 10 lados. Então, aqui ao todo, nós temos, ó, aresta 30. Então, nós temos 10 mais 20 sobre 2, dá 30 sobre 2. Então, o número de arestas são 15. Então, eu tenho o número de faces, tenho o número de arestas. E o número de vértices é só usar a relaçãozinha sem dificuldade nenhuma. Vamos fazer amor a 2. Essa é a relação que envolve os 3 elementos. Vértice é desconhecido, faces são 7, arestas são 15, mais 2. Então, o número de vértices é 17, menos 7. O número de vértices é 10. Então, meu amigo, na realidade, ele tem 10 vértices. Então, vamos às opções. Vamos ver as opções. Número de faces são 7. Ó, então, vamos ver aqui. Número de faces são 7. Então, vamos bem aqui, ó. O número de faces são 7. O número de faces. O número de arestas, certo? São 15. E o número de vértices são 10. Isso está no item E.
Então, o número de faces são 7, o número de arestas são 15 e o número de vértices. Então, o item E. Essa foi a questão de número 35. Vértice, ó, certíssimo. Vamos para frente. O que diz a 36? Numa superfície poliédrica convexa aberta, olha aqui o detalhe. Ó, numa superfície poliédrica convexa aberta. Deixa eu chamar mais atenção. Aqui, aberta. O número de faces é 6. E o número de vértices é 8. Então, quem é o número de arestas? Nessa relação, vamos fazer amor a 2. Essa relação, meu amigo, essa relação é para um poliedro fechado. Olha aqui. Vamos fazer amor mais um. Olha a diferença. Isso aqui, certo? Vamos fazer a diferença, ó, como é diferente. Isso aqui é bem para chamar bem atenção. Pronto. Isso aqui é quando for aberta. Então, lembre, fechada é mais 2, aberta é mais 1. Então, quais as informações que eu tenho? Ele diz, numa superfície convexa aberta, o número de faces é 6. Então, o número de faces é 6. E o número de vértices é 8. O número de vértices é 8. Então, o número de arestas. Então, ele quer saber quem é esse aqui. Então, eu tenho 8 mais 6 é igual a mais 1. 14 menos 1 dá igual a A. Então, o número de arestas é igual a 13. Essa é a resposta da minha questão. Então, 13 está no item D de dado. Questão de número 36. Agora nós temos uma coisa interessante. Num triedro ABC, as faces AC, BC mede cada um 45 graus e formam um diedro reto. A face AB mede. Senhores, então vamos entender melhor. Então vamos... Ó, o que é um triedro? Então, um triedro, imagine que seja... Ó, esse aqui é um triedro. Pronto, tá bem bonitinho. Aí eu tenho aqui, é o que nós chamamos de vértice. Então, aqui nós temos o vértice. Aí nós temos A, B e C. No triedro BABC, as faces AB e BC medem cada um 45 graus e formam um diedro reto. Mas não é essa figura. Então, o que ele está falando é... Isso aqui é um triedro. Só isso que eu expliquei a você. Isso aqui são as faces, ó. As faces AB. Essa aqui, ó, é como se tivesse aqui. Isso aqui é a face, ó. Então, isso aqui é a face AB. Isso aqui é como se fosse a face
face quem? AC. E essa daqui, ó, é como se fosse a face quem? Face BC. Pronto. Esse é um triedro. Mas na minha questão, é um canto da sala. Pronto, essa ideia da questão é essa. Vamos imaginar, ele diz, num triedro, as faces AB e BC medem cada um 45 graus. Então, eu tenho que ter, é isso aqui, ó. As faces, cada um mede, é esse aqui que eu tenho. Então, eu tenho, ó, vamos ver aqui. Eu tenho vértice A, B, C. Isso aqui é 45 graus. Isso aqui 45 graus. Certo? Forma um diedro reto. Então, ó, as faces AC, ó, AC e BC formam um diedro reto. A face AB, então, a face AB, então essa daqui, ó, essa face AB. Então, essa aqui forma nada mais, nada menos do que o ângulo de quem? De 90 graus, certo? Forma um ângulo de 90 graus. Então, qual é o item correto? 90 graus está no item D de dado. Essa é a resposta da questão de número 37. Vamos ver o que diz a questão de número 38. Um joalheiro produzirá um ornamento para um pingente a partir de uma pedra preciosa, originalmente em forma de um cubo. Essa pedra é em forma de um cubo. Para isso, ele retirará de cada vértice do cubo os pontos médios das arestas que concorrem nesse vértice. O tetraedro são descartados os pedaços, as pontas. Nessas condições, o número de faces que constituirá o ornamento, a nova figura, o novo poliedro é. Então, vamos imaginar. Certo? Então, vamos imaginar o nosso cubo. Então, vamos ver aqui. Então, eu vou... Pronto, vamos construir o nosso cubo. Certo? Então, vamos... Espera aí, tem que ficar bem bonitinho. Então, vamos... Passa a mão um pouquinho para cá. Certo? Vamos mais um pouquinho para cá. Opa! É isso aí, a tecnologia... melhorou bastante. Vamos, tô desenhando o cubo. Bem legalzinho para entender o que nós vamos fazer. Desenhando o cubo. Lembrando que é como se não existisse, não estamos vendo essa parte de trás. Certo? Não estamos vendo essa parte de trás, agora dá certo, melhorou. O que ele vai fazer? Vá pensando, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente pegar ponto médio, então, vai pegar ponto médio e vai destacar esse pedaço. Ele vai destacar esse pedaço.
Então, esse pedaço ele vai tirar. Então, ó, esse pedaço ele vai tirar. Certo? Então, esse pedaço, meu amigo vai tirar. Ele vai fazer isso em toda... Lembre, ele vai fazer isso em toda a figura, em todos os cubos. Pronto, ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso no outro, no outro, no outro, no outro. Vamos ver qual é a abordagem dele. Ele diz, nessas condições, o número de faces do poliedro que constitui o ornamento é... Me diz uma coisa, então vamos começar. O cubo. Vamos lá. O cubo. O cubo, ele tem... O que é que o cubo tem? Quantas faces o cubo tem? Certo? O cubo tem ao todo, normal o cubo, tem 6 faces. Então o cubo tem 6 faces. 6 faces. Nessa condição, o número de faces do poliedro que constitui o ornamento é... O que vai acontecer? Tá certo? O que vai acontecer? Cada vértice vai aumentar um corte, uma face. Para cada vértice, para cada vértice, nós não vamos diminuir o número de faces. Para cada vértice, nós temos mais uma face. Para cada vértice, nós temos mais uma face. Aí vamos ver o seguinte. O cubo, ele tem... Então, ó, o cubo, vamos estar aqui, ó. O cubo, ao todo, ele tem 4 vértices no superior e 4 vértices no inferior. Então, são 8 vértices. Então, são 8 vértices. Ora, se para cada... Vamos ver aqui. Para cada... Vamos ver aqui. Para cada vértice, aumenta uma face. Se são 8 vértices, vão aumentar mais 8 faces. Porque você vai ter 8 cortes. Então, você vai ter 8 cortes. Então, ele quer saber o número de faces. O cubo, ele tem 6 faces. Então, o número de faces da peça, o número de faces da peça vai ser 6 do cubo, mais as 8 que aumentou. Então, são 14 faces. Então, nós vamos ter, ó, cada cortezinho aparece quem? Ó, cada cortezinho aparece uma face. Cada cortezinho. Eu vou fazer 8 cortes. Só para você ter uma ideia, olha aqui. Só para você ter uma ideia, ó, esses cortes vão tirando. E fica essa face, quem? Essa face do cubo, só fica essa face. Cada uma fica 6, mais as 8, então 14. Então, o item correto, 14 está no item C de casa. Então, resposta correta é o item C de casa. Questão linda. Então, vamos lá. Questão 39. Diz assim. Obtenha o número de faces de um poliedro convexo cujo número de arestas é o dobro
do número de faces. E a medida da soma dos ângulos das faces é 2.160. A soma dos ângulos das faces, que é V menos 2 vezes 360, isso nos dá, lembre, nos dá o número de vértices. Isso aqui eu tenho que igualar a 2.160. 2.160. Se eu pegar 2.160 dividir por 360, eu encontro 6. Então, V menos 2 é igual a 6. Então, o número de vértices é igual a 8. Então, o número de vértices é 8. A relação que nós temos, que envolve todo mundo, a relação que envolve todo mundo é essa. Vamos fazer amor a 2. As informações que eu tenho, é a seguinte. Vamos ler. Vértices são 8. Face é desconhecido. Mas o número de aresta, ele diz que eu tenho que o número de aresta é o dobro do número de face. Então, o número de aresta é o dobro do número de face. Mais 2. Então, deslocando 8, tira 2. 2F tira F. Conclusão, meu F é igual a 6. Meu F é igual a 6. Então, meu F é igual a 6. Pronto. Aí, que coisa linda. É isso que eu queria saber. Qual era o número, né? Qual era o número de faces? Medida a soma dos ângulos dela. Eu botei um número de faces. Então, o nosso item correto, certo? Então, veja aqui comigo. Qual é o item correto? 6. O item A é a minha resposta. O item A, resposta correta. O que diz a minha questão de número 40? Diz assim: calcule o número de faces de um poliedro convexo que tem 5 vértices, sabendo que de 2 desses vértices parte 5 arestas e que partem 4 arestas de cada um dos demais. Senhores, nós já vimos essa questão um pouquinho atrás, mas é bom reforçar. Eu tenho, então veja aqui comigo. Calcule o número de faces do poliedro convexo. Eu tenho aqui de um vértice sai 5 faces e dos demais, vendo que os vértices partem 5 faces e parte 4 arestas de cada um dos demais. Então, 4 arestas. 1, 2, 3, 4. Vamos com calma nas informações. Calcula o número de faces de um poliedro convexo que tem 5 vértices. Então, temos 5 vértices. Então, o número de vértices é 5. Eu quero calcular o número de faces. Pronto, o número de faces. 5 arestas, sabendo que 2, aqui são 2 vértices. Ora, se são 5, aqui são quantos? São 3. Então,
Se eu quero saber o número de arestas, então o que que eu faço? Vai ficar 2 vezes 5, que são 5 arestas, dividido por 2, mais 3 vezes 4, dividido por 2. Então, o número de arestas vai ficar 10 dividido por 2, que é 5. 12 dividido por 2 dá 6. Então, o número de arestas é igual a 11. Então, o número de arestas são 11. E a relação diz, né? Ó, a relação diz. O que é que diz a relação? É que a relação diz: vamos fazer amor a 2. O número de vértices são 5. Vamos fazer aqui é F. Faces, não sei. Número de aresta, 11. Mais 2. O número de faces é 13 menos 5. Então, o número de faces é 8. Então, ele queria saber exatamente isso aqui. Quantas faces tinha o nosso poliedro? Resposta correta, certo? Está no item C de casa. Por que Pacífico? Uma dúvida, Pacífico. Por que você, talvez eu fiz direto? Por que eu tenho que dividir por 2? Então, se você imaginar, ó, se você imaginar um poliedro, você tem aqui as arestas saindo de um vértice. Vamos imaginar que você tem aqui um outro vértice. E você tem arestas saindo desse vértice. Ora, lembrando que quando eu cheguei aqui, eu contei como era essa aresta. Quando eu chego nesse vértice, também tem que contar com ela, ó. Eu estou repetindo. Então, você multiplica pela quantidade e divide por 2. Agora, entender por que divide por 2? Meu amigo, nós estamos terminando a primeira parte de geometria espacial, que é poliedros. Eu espero que você tenha entendido direitinho. Refaça as questões. Olhe direitinho. A relação fundamental. Vamos fazer amor a 2. As próximas aulas nós vamos ver prisma, pirâmide, cilindro, cone, esfera. São coisas bem distintas, bem separadas. Até a próxima aula.